Olá, receba mais uma vez as minhas boas-vindas ao canal Hipnose e PNL. Caso seja a primeira vez que você esteja aqui, eu sou André Ariovaldo, professor de hipnose e de PNL e doutor em psicanálise. Nesta aula, eu vou falar sobre um outro mecanismo de defesa que é chamado de deslocamento. Mas, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é bem rapidinho. Com um clique você já segue acompanhando todo o conteúdo aqui do Hipnose e PNL. Legal? Outra coisa, deixe o like e comente, isso é muito importante. Na psicanálise, o deslocamento é um mecanismo de defesa que desloca comportamentos de um alvo desejado para alvos substitutos. Quase sempre alvos similares entre si. E ele sempre vai acontecer quando o superego, que é o nosso super moral, está proibindo alguma manifestação do id, que é o responsável pelas nossas pulsões, por estas energias psíquicas que querem se manifestar em nossos comportamentos. Então, sempre que o id quer fazer alguma coisa e o superego não deixa, vai ocorrer o deslocamento. No nosso dia a dia, nós conseguimos enxergar o deslocamento acontecendo várias vezes. Imagina que você é uma pessoa agressiva, mas que não gosta de manifestar a sua agressividade. Então, no deslocamento, você pode colocar a sua agressividade em um outro contexto, em games, por exemplo. Ao invés de ser agressivo com pessoas, você usa esta mesma agressividade em jogos de videogame. Porque lá você pode bater, matar, ferir, esquartejar, botar fogo, explodir à vontade. Com isto, você libera aquela energia que não pode ser liberada porque o superego está dizendo, é proibido você deslocar esta energia no alvo desejado. Quem poderia ou quais poderiam ser os seus alvos desejados? Ou seja, com quem ou em relação ao que você realmente gostaria de ser agressivo, de ser agressiva. Às vezes, esta agressividade seria colocada em direção ao seu pai, à sua mãe, à sua família, à sociedade, à sua instituição religiosa. Mas, como eu não posso ser agressivo com meu pai, a minha mãe, a minha família, a minha instituição religiosa, social, então eu vou deslocar esta agressividade que é proibida de ser colocada em prática aqui para a prática no videogame. Eu levo para a fantasia. Ou eu também poderia deslocar esta agressividade que é proibida nesse contexto para os meus sonhos. Então, os sonhos muitas vezes são usados com este propósito de deslocar o que eu não posso colocar em prática na minha realidade. Porque o sonho também, como metáfora, é uma fantasia. E na fantasia nós podemos o que não é possível fazer na realidade. Existe um conto, nem sei se é real, mas até pode ser, de um jovem que ele tinha um sonho recorrente. Este sonho recorrente era mais ou menos assim, ele estava em um comício, lá no palco, no palanque, o prefeito da cidade, ele sacava uma arma e atentava, matava o prefeito. E como era um sonho recorrente, ou seja, ele sonhava várias vezes com isto, ficou um tanto perturbador. Esta perturbação fez ele buscar a análise e na análise eles foram descobrir que havia ali um deslocamento. Quem ele queria matar? O pai. Ele tinha um conflito com o pai, um problema com o pai. Mas, na realidade, jamais aquilo poderia ser colocado em prática, porque para a consciência dele, ele amava o pai, ele respeitava o pai. Tinha problemas, tinha conflitos, tinha mágoas, era uma relação bastante ferida, mas jamais ele mataria o pai dele. Entretanto, esta era uma energia que sim, ela vinha
lá do id, ela vinha como pulsão. Pulsão que se manifestava no comportamento, cujo comportamento tinha um pequeno estímulo de atentar contra o pai. Então, às vezes, poderiam surgir, por exemplo, pensamentos de poderia morrer, quando o meu pai morrer, se o meu pai morresse, se ele sumisse, se ele desaparecesse, e assim sucessivamente. Entretanto, como não é possível colocar em prática, porque o superego vai impedir de jeito nenhum. Pode matar o pai? Não, tá louco? Não pode matar o pai. Reprime, recalca. E aquela energia voltava constantemente. Posso matar meu pai? Não, de jeito nenhum. Reprime, recalca. Só que numa dinâmica bem mais inconsciente. O que aconteceu então foi que, como não posso fazer aqui, transfiro para um sonho. E lá no sonho, coloca a multidão. A multidão poderia ser também uma representação metafórica. A multidão de conflitos entre filho e pai. Coloca lá no palco uma figura masculina para representar o pai. Então, desloca para uma figura masculina. Coloca também na figura masculina a autoridade. Por isso que estava no palanque, acima, o pai é maior, o pai está acima, o filho veio depois, então o filho é menor. Então a hierarquia, a autoridade, desloca nesta fantasia, nesta metáfora também. E aí ele pode então sacar a arma e atirar no prefeito, matando o prefeito. Com isto, é como se ocorresse um certo acordo entre o id e o superego. O id, ele quer liberar a energia. Superego não permite, recalca, reprime. O id tenta de novo, superego recalca e reprime. Aí eles entram em um acordo. É como se o id dissesse assim, olha, eu preciso liberar esta energia, mas você não deixa. Precisamos de um acordo. Então, neste acordo entre id e superego, surge o sonho. Deslocaremos então para um sonho. O sonho é uma fantasia. Na fantasia pode matar, porque não é de verdade, é só uma fantasia. E aí, na fantasia, nós iremos deslocar a figura do pai para a figura do prefeito. Por quê? Porque é masculino e é uma autoridade, mantendo então a hierarquia. E aí, neste deslocamento, nós liberamos esta energia psíquica através do atentado contra o prefeito. Aí o prefeito morre e aquela carga emocional, ela é aos poucos liberada. Por isso que o sonho era recorrente, porque em cada sonho liberava um pouquinho, cada sonho liberava um pouquinho. Eu não posso agir no contexto que é o meu alvo, não posso matar o meu pai. Mas eu transfiro para um alvo substituto. O sonho, o prefeito, mato o prefeito e libero um pouco daquela carga psíquica, aquele conteúdo que está sendo reprimido, recalcado em mim. Outros exemplos onde o deslocamento vai acontecer. Então, o patrão vai e briga comigo, grita comigo, mas eu não posso gritar com o patrão. Então, ao invés de gritar com um patrão, eu desloco para uma outra pessoa. Aí eu vou e grito com essa pessoa. Então eu posso gritar com a minha esposa, com meu pai, minha mãe, meu irmão, com os meus filhos. Ou então eu posso gritar com o cachorro, eu posso gritar com a televisão. Eu desloco para uma outra pessoa, um outro alvo ou até mesmo um próprio objeto inanimado. Ou então, a pessoa, ela é altamente religiosa e frustrada sexualmente. Esta frustração na área da libido, do sexo, pode ser então deslocada para a comida. E ela pode tornar-se uma mestre, uma chefe gourmet, uma chefe na cozinha. Ou então, a pessoa, ela quer ter a palavra em uma reunião, ela quer falar, mas não dão a palavra para ela. E aí ela começa a riscar um caderno, a rabiscar alguma coisa, deslocamento.
Outro exemplo, o filho, ele tem medo de cavalo, fobia de cavalo. Fobia esta, medo este, que pode ser o deslocamento do medo que ele traz do pai, do avô ou de uma outra autoridade qualquer. São possibilidades, são exemplos, mas bem comuns e muito prováveis em nosso dia a dia. A mulher, ela é frustrada, rejeitada pelo namorado e desloca buscando uma outra pessoa. E o oposto também. O homem, frustrado, rejeitado pela namorada, vai e trai a namorada com uma outra pessoa. Então, nós vamos sempre deslocar o nosso desejo quando não pode ser colocado em prática em determinado alvo para um alvo substituto, quase sempre sendo este alvo substituto similar ao alvo original. E esse deslocamento, ele é muito importante para nós, porque ele nos permite liberar a nossa energia de uma forma segura, quando tira de um alvo e leva para um alvo mais adequado. Este princípio do deslocamento, deste mecanismo de defesa, na programação neurolinguística, na PNL, ele é muito aproveitado quando nós estamos trabalhando com as recontextualizações. Eu pego um comportamento que está sendo inadequado neste contexto e levo para um contexto onde esse comportamento tenha utilidade. Por exemplo, eu não posso gritar em qualquer lugar, mas dependendo do contexto, gritar é fundamental. Se a pessoa está, por exemplo, naquele ambiente da bolsa de valores, onde todo mundo está gritando, quanto mais alto você gritar, talvez maiores sejam as suas vantagens no aspecto do grito propriamente dito. Então, transferir o comportamento para ambientes, para contextos adequados, é o processo de recontextualização. E essa recontextualização, ela segue o mecanismo de defesa do deslocamento. Eu tiro do alvo e levo para um alvo substituto. É isso. Espero que você tenha curtido esta aula, que ela tenha tido bastante validade para você. Lembre-se, deixe comentários, deixe o seu like e também compartilhe. Foi bom para você o conteúdo? Permita que seja também para outras pessoas. Então, da minha parte, muito obrigado, muito sucesso, luz e paz e até o próximo vídeo. Valeu!